Hoje com o pastor Joseph Prince. Jesus voltou para o Pai depois que ele carregou seus pecados. Amém? Fez isso perfeitamente e clamou: está consumado! Amém? E voltou para o Pai. No terceiro dia ressuscitou dos mortos. E você tem que entender isso. Ele morreu mesmo sendo Deus, 100% Deus. Ele morreu como homem. Ele veio como homem e morreu como homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Está me ouvindo? Foi um homem que entregou o mundo, entregou tudo por uma maçã. Ou qualquer fruta que você acredita. Ok? Entregou tudo. Jesus estava num ambiente que era o deserto, sendo tentado por Satanás. E ele derrotou Satanás. Amém? Olha, Adão estava cercado por todo tipo de coisa linda e perdeu tudo por uma maçã. E Jesus estava cercado no deserto sem uma provisão. Amém? Sem comida. E obedeceu a Deus. Amém? Que homem. Glória a Deus. Ele veio como o segundo Adão. Diga segundo Adão. Amém? Assim como, se você falar, pastor Prince, se Adão pecou, o que isso tem a ver comigo? Não pode falar isso como eu sempre falo aqui, a respeito do meu avô. Sabe, uma história a respeito de mim mesmo. Sabe, o meu avô salvou a minha mãe porque eles viviam na praia, sabe, em Pasepândia. E, sabe, a casa do meu avô ficava ali bem perto da água. E minha mãe, quando tinha só 3 anos, ela brincava por ali e caiu dentro da água. E o meu avô, Senhor Sonny Tian, uma das suas coisas favoritas era ensinar as pessoas a dançarem agogô. Certo, muitos iam ali e não aprendiam nada daquela dança. Essa dança era conhecida, mas olha, ela caiu naquelas águas e as águas eram bem agitadas naquela época e alguém então falou que ela estava então dentro da água e o meu avô naquele momento estava se arrumando para ir para uma festa. Estava com um relógio, vestido com uma gravata. E ele correu bem rápido e pulou no mar. Ele nadava muito bem. Salvou a minha mãe, que tinha 3 anos. Eu faço a pergunta: se ela tivesse morrido aos 3 anos, eu estaria hoje aqui? Olha, querendo ou não, a sua vida está totalmente ligada com os seus antepassados. Ok? Está conectada. Não dá para dizer, o que eles fizeram não tem nada a ver. Tem tudo a ver com você. Amém? E quando nós olhamos, tudo volta para Adão. Então Adão era um representante da raça humana, entendeu? E ele perdeu tudo aquilo. Ele trouxe, então, pecado. Ele trouxe doenças, ele trouxe pobreza, ele trouxe, sabe, a depressão e tudo aquilo que você vê no mundo hoje, sabe, que é ruim, como guerras. Ele trouxe com seu pecado. Amém? Não foi Deus. Se você quer ver o plano de Deus, olha para antes da queda do homem, era o plano de Deus. Paraíso perfeito. Depois vai lá na frente e olha para o Apocalipse, quando fala do céu e da terra. Glória a Deus, Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Amém? Não haverá mais lágrimas, nenhuma doença e nem a morte, nenhum lamento, nenhum choro. Amém? Viveremos para sempre jovens, para sempre forte, com saúde. Amém? E para sempre é muito tempo. Quer ver o plano de Deus, o seu coração, a vontade de Deus? Não é nada disso aqui. Ok? Mas aconteceu. Então, Adão era o representante da raça humana. E Deus enviou o segundo Adão. Diga segundo Adão. Segundo Adão, certo? Agora Jesus é o representante da nova raça humana. Amém? E ele veio como homem. Por isso o diabo tentou impedir a sua vinda. E quando ele nasceu lá em Belém, o rei daquela época, que não era nem o rei que devia estar naquele trono, o rei Herodes mandou matar todos os meninos. Mas Deus protegeu o seu filho. Amém? E ele o mandou para o Egito. E ele saiu do Egito também. Alguns creem que foi para Alexandria. E ele cresceu. Amém? E o propósito dele vir para a terra era para ser o representante, o novo representante da raça humana. Para que tudo o que aconteceu com Adão antes da sua queda, agora aconteça com todos os que creem nele. Então aqueles que nasceram de novo, tudo o que Jesus conquistou, toda a vitória que ele obteve, agora é sua. Se faz parte da nova criatura, você está ouvindo? Então é com quem você se identifica.
você está se identificando com a pessoa certa e nem percebemos e dizemos, Pastor Prince, o que é isso? É quando você mesmo fala, sabe, o meu avô teve problemas mentais e também o meu pai tem esses problemas mentais e por isso eu também tenho. Você se identificou com um Adão errado. O seu Adão hoje é o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo. Se você o aceitou, por isso é necessário que você creia nele, amém? E você vai fazer parte da nova raça humana. Amém? Você vai ter o Espírito Santo e vai ter um homem, escute, se eu puder falar assim, e olha, sabe, igreja, entenda, é maravilhoso ver a divindade de Cristo, sim, e ele é Deus, a segunda pessoa, sabe, da Trindade, o Pai, o Filho, ele é o Filho, e o Espírito Santo. Amém? É bom ver a divindade, reconhecer a divindade, porque qualquer tipo de seita e qualquer ramificação do cristianismo, entre aspas, certo? Que não reconhece a divindade de Cristo não é de Deus, ok? Mas do outro lado também não podemos ficar só deste lado e falar que Jesus era um tipo de ser super-humano, certo? E olha, nada disso. Ele foi e é um ser humano com todas as palavras. Ele é 100% homem. E por isso ele veio, ele teve que nascer, e a Bíblia então diz que ele aprendeu obediência pelo sofrimento. Ele cresceu como qualquer garoto. Ele cresceu no entendimento também, não foi assim, ele estava no ventre de Maria dizendo, eu já sei de tudo. Eu entendo tudo sobre esses órgãos aqui. Será que ele fazia isso lá dentro? Eu sei como funciona todo este processo. Olha, ele, sabe, teve que crescer como qualquer outro. Teve um momento, quando era criança, quando ele crescia, ele deve ter percebido quem ele era. E o propósito para o qual veio. Por isso, com 12 anos de idade, ele falou para Maria, não sabia que eu devo cuidar dos negócios do meu pai? Agora ele sabia. Amém? Então, olha, rapidamente. O propósito era morrer na cruz. Por que morrer na cruz? Porque a alma que pecar morrerá. Olha, para Deus, se ele só falasse, sabe, olha, a sua santidade e justiça não podiam permitir que a injustiça, sabe, rebelião entrassem no céu. Amém? E com você, da mesma forma, você não quer viver num país, e uma das razões por que as pessoas vêm para Singapura, porque somos um país que respeita a lei. Amém? Tem justiça, tem equidade. Amém? Se alguém te rouba ou faz algo errado com você, alguém, sabe, faz alguma coisa contra o seu filho ou contra a sua filha, você quer justiça no país ou você quer um país sem polícia, algo assim? E todo mundo faz o que é reto aos seus olhos. É o que o mundo está querendo, eu não quero. A justiça é importante. E de onde tiramos a justiça? Quem decide o que é justo e o que não é justo? Você vai ver que estão nos princípios judeu-cristãos, que vieram de Deus. A justiça divina, sem a justiça dele, tudo e toda a nação que é civilizada hoje, civilizada com base nos princípios e nas leis judeu-cristãos. Amém? E traz prosperidade para a nação. Ok. Olha, queremos justiça, mas se Deus só tem justiça e ele diz eu não posso permitir que qualquer um que tem pecado e quem não tem pecado, todos nós temos, não iríamos entrar no céu, ele só apagaria toda a raça humana e não perderia nada. Mas a Bíblia diz que ele é amor. Amém? E se Deus é amor, e se fosse só amor, ele ia falar o seguinte, isso tudo faz parte do homem, coloca tudo debaixo do tapete como alguns fazem aqui, coloca lá embaixo e depois eu vou remover tudo isso e limpar. Certo? Deus não faz isso. Deus lidou com isso com justiça. Ele teve que fazer com justiça e dar boas-vindas ao pecador com justiça. Melhor ainda, ele recebeu o pecador, ele teve que receber o pecador para que os seus atributos fossem glorificados. E não seriam glorificados se não te recebesse. Quem poderia fazer isso? A cruz. A cruz de Jesus Cristo, o sangue que ele derramou, sabe? Aquele sangue sem pecado, o sangue santo, o sangue real que ele derramou na cruz. Ele foi o único sem pecado, ele não cometeu pecado, não conheceu pecado, nele não havia pecado. Ele foi a oferta perfeita. Amém? Lá na cruz. Amém? Mas se ofereceu como um homem, um sacrifício. Glória a Deus. Ele tomou seu lugar para você tomar o lugar dele. Você está tomando seu lugar?
Ele tomou o seu lugar na maldição para que você tome o lugar dele na bênção. Pastor Prince, você se esqueceu que nós estamos falando de Gênesis 26? Confia. Sabe, tem uma razão porque o Espírito Santo está falando todas essas coisas. Amém? Não me esqueci de Gênesis 26, verso 1. Amém? Não me esqueci da Rússia. Só estou te mostrando que você precisa, sabe, entender isso aqui, porque senão você só vai aprender o método e pensar, eu sei o que fazer durante a fome. Mas não é o que eu quero ensinar. Você tem que ver o evangelho nisso. Quando Jesus estava na cruz e clamou, está consumado! O que é consumado? Sim, a antiga aliança, que era baseada na nossa obediência, e ninguém pôde, sabe, viver naquela antiga aliança da lei. Ninguém pode cumprir a lei. Aquele que fala que não pode cumpri-la, realmente a entendeu. A lei é perfeita. Não fala só das obras, mas também fala dos pensamentos. Tem que se cumprir exteriormente, quando todos estão vendo, mas você é diferente dos seus pensamentos quando ninguém está vendo. Isso não é cumprir a lei. Então ninguém consegue, admita. Porque pela lei, nenhuma carne será justificada, a Bíblia diz. E Deus sabia que ninguém conseguia cumprir a lei, por isso ele enviou o seu Filho para estabelecer a graça. Quando Cristo morreu na cruz e clamou, está consumado, foi o seguinte, a lei foi cumprida. Jesus não veio para quebrar a lei ou destruir a lei, ele mesmo disse, eu não vim para destruir a lei. Eu não vim destruí-la, mas cumpri-la. Ela se cumpriu, sim. Onde? Lá na cruz. Toda a sua iniquidade, sabe, também a sua transgressão e tudo mais, foram carregados por Jesus na cruz, ele pagou o preço e a lei ficou satisfeita. Para a lei exigir, sabe, justiça e também pagamento de você hoje, senão ela vai te amaldiçoar e te punir, vai ser injusto. E a lei foi magnificada. Por isso a expressão a lei foi magnificada tem a ver com a cruz. A lei foi magnificada. Jesus disse, a tua lei está no meu coração. Amém. Por isso a Arca da Aliança tinha os 10 mandamentos lá dentro. Só ele pôde cumpri-la. E ele a cumpriu na cruz por todos nós. Não estamos mais sob a lei, mas sob a graça. Qual é a graça? Olha, quando você estava na antiga aliança, tinha um se. Se obedecer, eu te abençoo. Se desobedecer, eu te amaldiçoo. Certo? Mas na nova aliança não tem se. Deus diz, eu serei isso para você e você será. Eu serei seu Deus e você será o meu povo. Amém? Deus escondeu o seu rosto de Israel. O período chamado de Lo-Ami não era mais o povo dele, Lo-Ruama, sem misericórdia. Mas Deus diz, por Cristo, agora somos o povo dele. Agora alcançaste misericórdia. Posso ouvir um amém? Certo? Então, temos uma figura linda do segundo homem. Amém? E quando ele ressuscitou dos mortos, por favor entenda, ele morreu na cruz como homem, certo? E ele ressuscitou dos mortos como homem. E olha, quando ele morreu na cruz, não carregou só os nossos pecados, ele também nos carregou. Fomos crucificados com ele. Aquela parte sua, o velho homem que ama pecar, foi crucificado com Jesus. Está consumado, Romanos 6,6. O nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado fosse aniquilado, eliminado, ineficaz. E hoje, os crentes ainda têm isso, sabe? O maior problema, diga amém se você concorda, o maior problema não é o pecado que você tem cometido, mas é mais o surgimento da cobiça, esta falta de domínio próprio. Às vezes você diz, eu saí da igreja agora, me sinto tão bem, acho que não vou pecar nunca mais. E de repente você, sabe, fala algo que não deveria, fica irado. Essas coisas que você sente por dentro, não é? Não é este o problema? Se você não tem esse problema, eu acho que você não nasceu de novo. Amém? Porque crente não gosta disso. O mundo diz, eu não sinto nada, é tudo igual. Eu nem sei quem eu sou. Amém? Mas você sabe que esse não é você, isso não é você, você não gosta. E o pior, isso às vezes é um intruso naquele momento íntimo seu de oração. Não é? E até pensa, como eu pensei isso? Filho de Deus, isso é verdade? Vamos encorajar uns aos outros. Você tem tido essa experiência?
Amém? E atinge até o seu sono. E é o pior que acontece. Certo? Você levanta e diz, eu repreendo esses pensamentos, como eu pensei isso? Pensamentos ruins, até de blasfêmia. E você fica, então, pasmado. E pode ser um espírito maligno, certo? Te atacando com esses pensamentos, ainda do lado de fora. Mas se você acha que é por dentro, é a carne. Aquela parte que não é você. Deus não te vê na sua carne. Escreva isso em algum lugar. Deus não te vê na carne, mas Ele te vê no Espírito. Em Romanos 8 nos fala. Paulo disse assim, se você... Ou melhor, se Cristo está em você, certo? O corpo está morto pelo pecado, mas o Espírito está vivo pela justiça. Amém? E a Bíblia diz, você não está na carne, mas no Espírito. Romanos 8. Você não está na carne, mas no Espírito. O que é isso? Tudo que é verdade para o segundo Adão é também para você. Como ele é, assim sou eu neste mundo. Não como ele era já era bom demais, ele andou ali na Galileia. Ah, se eu fosse como ele era, já seria bom, mas não. Deus está falando do Cristo que foi entronizado e está sentado à sua direita. Tal qual ele é, assim somos nós neste mundo. Está me ouvindo? Olha, o seu pensamento agora foi elevado. Este é o tipo de pensamento que é pensamento santo. É um pensamento alinhado com o Novo Testamento. É um pensamento alinhado como Deus deseja. Porque Deus pensa assim. Deus pensa em você não como aqui embaixo, mas Ele pensa em você à sua destra, em Cristo. E escute bem isso. Quando Deus vê, sabe, o sangue, Ele não pode ver o pecado. Se hoje no céu, você sabia que o sangue de Jesus foi espargido no céu? Em Hebreus diz que Jesus entrou ali com seu próprio sangue. Agora escute, Ele ressuscitou e venceu a morte como homem. A obra foi concluída e a morte não tem direito. Então ele ressuscitou no terceiro dia como homem. Escute isso. Depois Deus o levou lá para cima, no seu corpo glorificado, que nunca envelhece, não adoece, não morre. Amém? Ele subiu até o céu e ele foi glorificado. O Pai o recebeu e ele se assentou. E a Bíblia diz em Hebreus que a razão pela qual ele sentou não é porque ele era Deus, isso ele sempre foi. A Bíblia diz, tendo purificado os nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade no alto. E por isso em Hebreus 10 diz, sabe, que depois que ele purificou os nossos pecados, pelo seu corpo fomos santificados, uma vez para sempre. Amém? Ele ofereceu um sacrifício para o pecado para sempre, tendo oferecido um sacrifício, diga um sacrifício pelos pecados, para sempre, se assentou. Se assentou à direita, o mesmo que o capítulo 1 de Hebreus. Amém? Tendo purificado os pecados, se assentou. E escute, a mesma pessoa que carregou os pecados de toda a história do homem e nunca teve uma pessoa que carregou mais pecados, ninguém podia carregar os pecados, não é? Mas estou falando de toda a impureza, de toda a sujeira. Aquele que carregou todos os pecados no seu corpo, amém, na cruz foi Jesus Cristo. O fato de que ele pode, agora na sua ressurreição, entrar lá no céu, pelo seu sangue, e o Pai o glorifica, e ele diz, assenta-te à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quer dizer o quê? Onde estão os pecados? Os pecados que ele tinha carregado dias atrás. Onde eles estão? De quem são esses pecados? De quem são os pecados? De quem são esses pecados? Igreja, fala comigo, vamos lá! Fala comigo, vai! De quem são esses pecados? Mas onde eles estão agora? Quando ele se assentou à direita de Deus Pai, Deus falou o seguinte, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tendo purificado os pecados, ele se assentou. Perdoou, purificou. Os nossos pecados foram purificados. E, como sabemos, Jesus se assentou à direita de Deus Pai. Amém. E o que o diabo quer fazer? Ele quer que você sempre olhe para si mesmo. Aqui na terra, na carne. E ele sabe que ele precisa apontar você para isso porque, sabe, pensamos que melhoramos a cada dia. Sabe? Crescimento espiritual não é por esforços, eu não estou pensando nada negativo. Não falo mais palavrões. Não fico mais irado. Não estou comendo demais. Os de Singapura, não estou comendo demais.
Não sou mais um glutão. Isso é pecado, sabia? Eu não vou falar disso, sabe? Eu vou ter misericórdia de você hoje. Mas isso mostra que escolhemos o pecado, sabe? Quando condenamos os outros, escolhemos o que condenar, certo? E falamos, isso é muito terrível, mas são culpados de glutonaria. Amém? Posso continuar? Ok. Os pecados foram levados até glutonaria por Cristo. Amém? Pastor, o senhor não falou do problema de, sabe, como lidar com o pecado. Olha, me escute primeiro, esta é a melhor forma de lidar com o pecado. É um jeito profundo de lidar com o pecado, certo? Mas antes disso, você está entendendo tudo isso? Onde está Jesus, à direita de Deus Pai? Imagina isso, antes de se assentar à direita de Deus Pai, alguns dias antes. Alguns dias antes, ele carregou os pecados. Lá na cruz. Hoje, onde eles estão? Acabou. Por isso ele entrou. Escute, você precisa entender isso. Onde há remissão ou perdão dos pecados, porque eles foram eliminados. Pelo seu sangue, precisamos ter ousadia para entrar no Santíssimo. Na verdade, escute isso, não é nem tanto como ele falou para os hebreus se aproximarem, para entrarem. Para nós já estamos perto. Por isso somos chamados do corpo de Cristo. Onde está o corpo de Cristo hoje? À direita de Deus Pai, no centro do universo. Nós somos o corpo de Cristo, o corpo que tem muitos membros. É como o que muitos pensam. Sabe, isso é muito simbólico, isso é muita metáfora. Não é assim, sabe? Para Deus é a realidade. O que você experimenta todo dia é mais metafórico do que isso. Esta é a realidade. Olha, entenda isso. Sabe, o sangue de Jesus foi espargido lá no céu. E eu já falei isso. A Bíblia diz que Jesus entrou com seu sangue, não com sangue de bodes e touros, como no Antigo Testamento. Por isso, eles tinham que fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. Porque a obra nunca acabava. Não era suficiente. O sangue de bode e touros não podia lavar os pecados. Mas ele entrou uma vez com seu sangue, tendo alcançado eterna redenção. Viu a palavra eterna? Redenção para nós, ok? O sangue ainda está lá? Então você é perfeito e perfeito sem cessar. O sangue está lá? Então você se tornou justo. Você é justo aos olhos de Deus sem cessar. E não dá para remover o sangue. Olha, os olhos de Deus estão sobre o sangue, não estão sobre o homem, mas estão sobre o sangue. Estou falando de crentes, não sobre o seu pecado. Os olhos de Deus estão no sangue. Se alguma vez isso não é possível, ok? Se Deus tirasse os seus olhos do sangue para olhar para os pecados, Deus teria, sabe, negado, eliminado o sangue de Jesus. E Deus não faz isso. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui o pecado. Por quê? Porque foram colocados na cruz. Por isso a Bíblia diz que a nova aliança é baseada nessa cláusula. E o Espírito Santo foi enviado, em Hebreus 10, nos fala, para testificar isso. E não ouvimos esse testemunho. O testemunho é: dos seus pecados e das suas iniquidades eu não me lembrarei nunca mais. Nunca mais me lembrarei. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei nunca mais. Nunca mais. Quer dizer que no Antigo Testamento houve um tempo que Deus se lembrava dos seus pecados, porque o homem estava sob a lei. Se é baseado na sua responsabilidade, acabou. Deus vai se lembrar. Mas se é baseado no que Jesus fez, Deus não se lembra dos pecados. Nunca mais quer dizer que ele se lembrava dos pecados. Onde? Na cruz. Ele se lembrou de punir os nossos pecados no corpo de Jesus. Se isso não é amor, me diga então o que é. E hoje, quando um pecador clama a Deus, certo? Aceitando a Jesus como Salvador, Deus o recebe, escute, não por misericórdia. A Bíblia diz que todos os atributos santos de Deus, que só Deus tem, são todos glorificados quando ele aceita o pecador. A Bíblia diz que Deus é justo em tornar o pecador justo, porque o sangue foi derramado e o sangue de Jesus Cristo cumpriu todas as exigências santas de Deus, de justiça e santidade de nós.
o sangue cumpriu. Você entendeu isso? E hoje, o desafio é, em vez de nos identificarmos com o segundo Adão, o novo representante da raça humana, como ele é, assim somos nós deste mundo, por isso temos testemunhos, mais testemunhos de pessoas, quando eles ouvem o que eu já ensinei antes, como ele é, sou eu neste mundo. Jesus tem essa doença, Jesus tem aquela outra doença agora? Não. Então, como ele é, sou eu neste mundo. Olha, e você diz, no natural eu vejo no raio-x, eu vejo nos exames. No natural, sabe, o exame de sangue mostrou isso, mas tudo isso é a carne, tudo isso é físico. Para nós, o físico é real e o espiritual não é real, mas foi o mundo espiritual que trouxe, porque foi um espírito, Deus é espírito, que criou o material. E se você vê algo, a Bíblia diz, é temporário. É verdade. Essa cadeira aí, vem daqui a 50 anos, não vai estar do mesmo jeito. Um dia nem vai existir. Amém? Se você vê, é temporário. Aquilo que não se vê é eterno. Quem você é em Cristo? Olha este corpo, sabe, esta carne, graças a Deus, é temporária. Quando Jesus voltar, imediatamente, nem vai ver acontecer, ninguém vai ver acontecer. Puf, vamos ter um corpo novo. E todo traço de deformidade ou doença vai acabar. Vamos todos ficar parecendo com o pastor Lawrence. Quase. Não, o pastor Lawrence vai ficar feliz quando receber o corpo novo. Amém? Aqui ele sempre, sabe, recebe muita atenção. O nosso nível é tão baixo que olhamos para o pastor Lawrence. Nosso corpo glorificado vai ser maravilhoso. Amém? Meu amigo, creio que você foi abençoado pelo amor e graça do Senhor Jesus Cristo. Se você experimentou um milagre na sua vida por este ministério, queremos ouvir sobre isso e nos alegrar contigo. Por favor, compartilhe o seu testemunho comigo. Quero te encorajar a continuar assistindo à pregação do Evangelho. Eu oro para que você continue vendo mais do nosso Salvador e aprenda sobre tudo o que Ele fez por você. Deus te abençoe. Obrigado por assistir o programa de hoje com o pastor Joseph Prince. Para se conectar com a New Creation TV e acessar mais conteúdos cristãos, visite em nosso site em newcreationtv.org. Seja encorajado e renovado diariamente ao aprender o quanto Deus te ama. Acreditamos que suas ofertas pertencem à sua igreja local. Oramos para você ser grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.